Pedro Martínez, sou guitarrista, violonista, compositor e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre música latino-americana, sobre os ritmos latino-americanos e principalmente sobre o violão e o contexto dele dentro desses ritmos. É importante entender que na América Latina toda a gente tem vários ritmos com muitas particularidades. Apesar de eles ser tantos e como eles são tantos e com muita profundidade, a gente vai falar de alguns deles, principalmente os que são da América do Sul. Para entender um pouco esses ritmos, é importante compreender que a gente, apesar de ter muitas diferenças e particularidades, a gente tem uma matriz rítmica, que poderíamos chamar de uma matriz que dá origem a essa rítmica, que é o ritmo de 3 contra 2. A gente vai aprofundar um pouquinho mais com alguns exemplos, mas agora também queria falar um pouquinho do protagonista desse encontro, que é o violão. O violão é um instrumento muito usado na América Latina toda. Ele é uma herança da europeia que veio com os colonizadores. E dentro do contexto dessa música tradicional latino-americana, ele pode ser utilizado de 2 jeitos. Isso também de modo geral em qualquer música. O violão pode ser um instrumento rítmico, quer dizer, pode ser utilizado como acompanhamento, e também ele pode ser um violão solista, mais conhecido como violão solo. O que quer dizer isso? O violão como acompanhamento, como rítmica, ele é para acompanhar um cantor, uma cantora, um instrumento interpretando uma melodia, e o violão é a base, seria fazer isso. Ou dentro de um samba, ou qualquer outro ritmo. Mas também o violão, ele tem uma independência por si só, quando a gente aprofunda no estudo dele, que a gente pode fazer tanto aquela melodia e o acompanhamento ao mesmo tempo. Como o caso se eu tocar, por exemplo, o samba de uma nota só do Tom Jobim. E o acompanhamento. Então, essa diferença é importante compreender, porque muitas vezes a gente não entende as infinitas possibilidades que tem o violão. Bom, entrando já nos ritmos, o primeiro ritmo que eu vou falar é um ritmo do Paraguai, ele chama polca paraguaia. A polca paraguaia é o ritmo de mais popularidade no Paraguai. Tem essa característica, como eu falei, de 3 contra 2. O que quer dizer isso? Eu posso pensar ali em 3 tempos, quer dizer assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou também pensar ali assim, 1, 2, 1, 2. Esses 2 tempos estão presentes o tempo inteiro, a gente chama de birritmia disso. Por dar um exemplo, é isso aqui. Posso pensar. Essa particularidade que eu falava que a maioria dos ritmos da América Latina tem e que a gente vai ver em vários desses que a gente vai entender. Falando da polca paraguaia, um pouco da função de acompanhante do violão nesse contexto, o ritmo da polca paraguaia é o seguinte: a gente toca de uma maneira que a gente chama de rasgueado em espanhol, que seria rasgueado em português, que é utilizar o indicador meio e anelar e o polegar fazendo isso aqui. Não é pulsando, a gente pode pulsar quando toca samba, outros ritmos, a gente vai ver que a gente pulsa as cordas. Aqui a gente está rasgueando as cordas, ok? O ritmo da polca paraguaia tem 5 golpes.
chama Pacioli, de Eladio Martínez, e vou fazer ela no formato de violão solista. Bom, como vocês ouviram e viram também, eu usei tanto o lado do violão solista, mas também incorporando o rasgueado dentro desse arranjo, dessa polca tradicional, com outros elementos. Agora eu quero falar de um outro ritmo também do Paraguai, que ele se chama guarania. A guarania tem uma conexão com a polca, é bem parecida ritmicamente, só que ela é muito mais lenta, o ritmo é muito mais tranquilo, poderíamos chamar uma balada paraguaia, balada no sentido do gênero. E é importante compreender, a guarania também foi conhecida no Brasil, principalmente nos anos 50, 60, canções super conhecidas como Índia e coisas assim, mas ela vem de um contexto bem tradicional no Paraguai, também utilizado dentro desse contexto que a gente chama de folclore, né? É um pouco diferente compreendido no Brasil o termo folclore, mas que tem a ver com a música tradicional. A guarani também, pensando já no violão, ela tem 5 golpes, só que agora a gente vai pensar que a gente não vai usar o polegar e só vai usar o indicador, médio e anelar, sempre com direção para baixo. Então, guarania ficaria assim. Uma característica interessante de pensar que não só na polca paraguaia e na guarania, mas em vários ritmos que se utiliza a técnica de rasqueado, é pensar numa coisa que a gente chama de chasquido. O chasquido é o quê? O chasquido é o ataque do dedo, fazendo aquele rasqueado, mas a palma da mão se apoia imediatamente. Então ele fica
é muito importante para a gente dar aquele swing, aquele sabor, aquela essência do ritmo. E isso se dá também na chacarera, no chamamé, vários ritmos latino-americanos. Então, uma polca sem isso só assim. Com chasquido. Então tem outro sabor, outro swing. Agora eu vou tocar uma guarânia já no formato de violão solo. É uma composição minha que se chama Marina. Bom, agora vamos para outro país, para outra região. A gente vai falar um pouco sobre o Peru. Muitas vezes a gente pensa quando fala da música do Peru, principalmente da música andina, mas é muito importante compreender que às vezes a gente tem uma ideia dos países, das culturas, dos ritmos, da música, dos costumes, e a gente enxerga de muito longe. A música peruana é muito, muito rica. Além da riqueza da música andina, eles têm a música afro deles, a música afro-peruana. A música e a região total, digamos, cultural do Peru está dividida em três partes. A gente tem a parte da costa,
da parte andina e da parte da selva, que eles chamam, onde cada região tem uma característica específica. A gente vai falar um pouco sobre um ritmo da música afro-peruana. Essa música se chama festejo. Ela tem uma influência muito forte da percussão. Ela utiliza o cajón, que é um instrumento bastante utilizado, já muito praticado em vários ritmos. É esse instrumento que vocês podem ver em vários formatos, usando em rock, em pop, em muitas coisas, mas ele é original do Peru. O festejo, ele também tem essa característica, como eu falei, de pensar em 3 e 2 tempos. E o acompanhamento dele, o violão rítmico, seria o seguinte. Eu vou pensar do seguinte jeito. 1, 2, 3, 4, baixo. Daí vou colocar nos agudos com esses 2 dedos. Só foi o polegar e o baixo. Agora vai completando com os outros dedos. Bom, vou tocar uma composição, um festejo, em ritmo de festejo, de um grande violonista e guitarrista que se chama Andrés Prado. Ele se chama Chincha.
gente, esse foi o ritmo de festejo, um ritmo afro-peruano. E agora a gente vai ver um ritmo brasileiro. O Brasil é muito grande, como vocês sabem, e regionalmente, dentro do Brasil, a gente tem vários ritmos. Sei lá, no Nordeste a gente pode falar de baião, maracatu, frevo. Aqui no Sul a gente tem outros ritmos, a gente tem o samba, tem o choro, enfim, muitos ritmos. Então não daria um dia inteiro se a gente ficasse falando sobre os ritmos brasileiros. O que eu vou pegar é um ritmo muito conhecido, obviamente, mas também com muita força para o violão, que é o samba. O samba tem uma característica de ele utilizar muita percussão. E o violão, no contexto acompanhante, ele pega todas essas rítmicas e é colocado no violão. Se a gente vai pegar só como ideia 3 instrumentos de percussão utilizados no samba. O surdo, que é aquele tambor grande que a gente toca, que vocês veem nos desfiles de carnaval e tal, que dá aquele grave bem poderoso e profundo. A gente tem um pandeiro e tem um tamborim. Se a gente for pensar que a gente está fazendo o surdo no polegar, ele ficaria assim. Se a gente pensa que está fazendo um pandeiro, e se a gente pensa no tamborim, que ele tem uma rítmica que é tac, 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 tac. Misturando tudo daria isso. Uma coisa importante de compreender quando a gente toca samba no violão é que não é saber só as rítmicas. Tem aquela coisa, aqueles detalhes importantes que são, por exemplo, eu estou abafando, não aqui na mão direita, mas estou abafando aqui na mão esquerda. Então eu estou tocando e corto aqui o som na mão esquerda, não estou fazendo... Então esses detalhes são importantes de compreender. E uma diferença com os outros ritmos que hoje estamos vendo, principalmente no samba, eu falei daquela matriz de 3 contra 2. Obviamente no samba a gente não tem, é outra matriz, mas também existe outros ritmos, no Brasil que tem essa matriz, como por exemplo o chula, que é também nessa matriz de 3 contra 2, o congado, o mineiro também tem essa matriz de 3 contra 2. Mas eu escolhi o samba por essa questão da presença e da importância do violão no samba. Para trabalhar o lado do violão solo no samba, eu vou tocar a música Samba de uma Nota Só, do Tom Jobim.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer à Rede Regional de Cultura ABB3, ao Conselho de Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e à Itaipu Binacional e a todos que fizeram possível que esse projeto seja concretizado e a todos vocês por estar compartilhando. Muito obrigado.